Agora vamos lá, vamos avançar aqui. Eu quero chamar a Luciana, e ela vai falar sobre ética, que é um assunto que, se vocês estão deixando um pouquinho de lado, saiba que tem que pegar esse assunto, porque talvez seja das coisas mais importantes nessa nossa trajetória dentro da psicanálise. A ética sustenta, de fato, o negócio inteiro, né? Então, vamos ouvir a Luciana, mas antes de ouvir, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Luciana Moraes. Luciana Moraes é especialista em psicanálise pelo Centro Universitário Cidade Verde, com formação lato sensu na área de saúde e bem-estar. É graduada em terapia integrativa, licenciada em pedagogia e possui formação complementar nas áreas de artes visuais e letras libras. Atualmente encontra-se em especialização em metodologia da aprendizagem, com ênfase em ensino à distância, pela Universidade Veiga de Almeida. Sua trajetória acadêmica articula os fundamentos da psicanálise freudiana, a ética e a direção do tratamento a uma sólida base pedagógica e interdisciplinar. Possui formação nacional e internacional em psicanálise, incluindo o Programa Internacional do Instituto Brasileiro de Psicanálise, além de especialização em psicanálise clínica. No IBRAPSE, atua como professora e coordenadora de conteúdos, dedicando-se ao desenvolvimento de materiais didáticos, à estruturação de percursos formativos e à qualificação técnica e ética de novos profissionais. Seu trabalho contribui diretamente para a construção de experiências de aprendizagem mais consistentes, acessíveis e comprometidas com a seriedade da formação psicanalítica. Além de sua atuação no campo educacional, Luciana também se dedica ao acompanhamento de mulheres em processos de desenvolvimento emocional, fortalecimento pessoal e promoção da saúde mental. É mentora de mulheres e possui formação complementar em neuropedagogia, ampliando sua escuta e seu cuidado a partir de uma perspectiva integral. Sua prática transita entre os campos educacional, clínico e formativo, com ênfase na escuta qualificada, na formação docente e no cuidado feminino, sempre orientada pelo compromisso com a excelência acadêmica, a ética profissional e a responsabilidade social. Tá sem áudio aí. Agora você vê, fiquei controlando o áudio de todo mundo o dia inteiro e o meu áudio mesmo estava fechado. Gente, agora fechou. Que feliz estar com vocês aqui, feliz. Vitor, vai ficar por aí mesmo? Eu vou ficar sozinha? Não, vai lá, fala um pouquinho daquilo que você tem para dizer, aí depois eu volto aí. Troca uma figurinha. Isso. Galera, que bom estar com vocês aqui. Eu estou aqui desde 9h da manhã, aqui com vocês, acompanhando por detrás das câmeras e observando, atendendo vocês e prestando atenção um pouco na ética, não é não? Para quem já é aluno aqui do Instituto, sabe muito bem que eu sou a professora que trabalha com a ética e vocês me surpreenderam em algumas questões e as palestras que estiveram também. Meu fundo é branco, não tem nada além de uma cor branca, um triângulo de duas paredes que se encontram. É proposital, porque tudo que eu falo com vocês é proposital. É proposital porque assim se torna a nossa clínica. Esse vazio, esse neutro, esse lugar onde o sujeito tem seu espaço. Aquela cadeira vazia que está ali para que o sujeito possa se desaguar. Um enquadre onde o sujeito chega naquele ambiente e ele se encontra seguro para poder falar, ou ser ouvido. E essa escuta, hoje,
E essa escuta hoje, como ela está? Será que ela está cheia de ruídos? Será que tem muita coisa no meio? Como que está essa escuta hoje? E aí eu quero trazer um pouquinho, bem pouquinho, nós vamos falar um pouquinho aqui, e o que eu quero trazer para vocês hoje, um pouquinho só, é sobre as questões da psicanálise, essa ética na era do digital. Por que eu quero trazer um pouquinho sobre isso para vocês hoje? Porque nós estamos tendo um tempo de... praticamente onde as pessoas elas se perdem, porque nós estamos lutando. E parece que hoje, não é exatamente isso que eu quero colocar num todo, mas num resumo. Hoje a psicanálise ela se encontra numa guerra, talvez, junto ao seu processo de uma guerra psicanalítica contra algoritmos. Será que vocês conseguem me acompanhar nessa conversa que nós vamos ter aqui? E eu quero trazer para vocês um pouco disso, sobre... Eu vou tentar colocar um pouco aqui para vocês, trazer para o palco, Vitor. Vou trazer uma apresentação rápida. Quero compartilhar uma tela. Coloca bem aí. rápido, só para a gente poder... Boa. Pronto. Quero falar um pouco para vocês sobre essa ética diante da inteligência artificial. Mas já quero pular bem rápido, porque eu quero trazer isso aqui para você. O imperativismo do algoritmo e a ética da psicanálise. Ok? Então, você tem aqui a lógica, o capitalismo, né? Esse capitalismo da vigilância, esse imperativismo, essa questão que foi trazida há pouco pelo palestrante anteriores, onde ele falava de que você pesquisa uma coisa e daqui a pouco é como se aquilo ali você falasse, daqui a pouco você nem pesquisa mais, mas já aparece para você. Então, você tem o que aqui? Você tem essa lógica, o imperativismo aqui do objetivo. Qual é o objetivo? Explorar as informações ao máximo para prever e controlar o comportamento. É essa questão aqui na era digital. E aonde que está a psicanálise aqui? Onde é que está a ética dentro da psicanálise? Lógica. Recusa do lugar de mestre ou conselheiro. Objetivo, na ética, dentro da psicanálise, sustentar a incerteza para revelar a verdade singular de quem? Do sujeito. E aí, como o analista consegue manter essa neutralidade, essa abstinência quando o ambiente digital exige respostas constantes e controle imediato, controle absoluto, o imediatismo, como já foi falado aqui por alguns dos nossos que antecederam. E aí eu quero falar um pouco para vocês sobre essa douta ignorância. E a questão dos dados, dos padrões estatísticos, das probabilidades. E aí, sabendo ignorar o que se sabe. É como se você fosse para ali tentando ignorar o que se sabe, diante dessa IA que vai explorar as informações ao seu limite. Porque a IA ela explora o limite. O analista ele vai adotar o quê? Essa douta ignorância. É como se o analista suspendesse temporariamente o seu saber acumulado, sabe? Diante dessa precisão estatística. Para quê? Para permitir a escuta de uma forma verdadeira, de uma forma inédita, de uma forma singular. Porque cada um que chega na tua clínica, que chega próximo, que vai para o teu set, esse é singular. Ele não é enquadrado, você não tem como colocar todo mundo dentro, igual eu falo, dentro de um pacotinho, esse aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui eu vou tratar assim. Não, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu percurso, cada um tem a sua essência, e cada um vai chegar dentro da sua clínica, no seu setting, ele precisa chegar nesse lugar e entender que aquele lugar é seguro. Seguro. E será que é tão seguro assim, nessa época? Desse tempo? Será que é tão seguro assim?
Eu fico pensando. E aí eu quero trazer 5 pilares dessa neutralidade na era digital. 5 pilares apenas. Quero ser sucinta ao falar para vocês desses pilares. Quero trazer para você assim de forma que você possa perceber-se, sabe? E que você possa, de fato, olhar e pensar assim. E pensar. Quero que você pense comigo hoje. Eu quero que você observe comigo hoje sobre o que nós estamos falando, do que nós estamos trazendo. Eu quero que você observe e pense. Para proteger o sujeito do imperativismo tecnológico, a técnica psicanalítica está se desdobrando-se em 5 posicionamentos éticos rigorosos. O manejo da utopia. Olha, aqui dentro, nós temos o sujeito dentro dessa bolinha no triângulo, ok? Vou ver aqui na minha tela que é maior, olha, o sujeito. Aí você tem aqui a resistência à sugestão. E segundo, você tem o silêncio em si. Terceiro, você tem a abertura ao enigma. Quarto, você tem essa crítica biopoliticada. E quinto, você tem esse manejo da utopia. São 5 neutralidades. 5 neutralidades nesse novo tempo, nessa nova era. O que é essa autonomia contra essa sugestão? Né? O que é isso tudo? Primeiro, você tem o ato analítico em si, e aí você tem a extração dessa atenção, você tem a sugestão da técnica, e você tem essa automação dos pensamentos. Mas você tem as ameaças, que são as IAs operando como um adversário superior, porque elas invadem os processos de pensamentos. Elas roubam tempo e elas impõem soluções rápidas ao imediatismo. E aqui você tem a defesa, você tem um analista que precisa recusar ser esse provedor de respostas rápidas, ou esse guia moral, porque quando eu falo de ética, eu não falo de moral. Não falo. Para quem está aqui... Ele organiza e freia as sugestões inevitáveis da técnica para devolver ao analisando a sua liberdade. Liberdade essa que está sendo totalmente tirada nesse tempo do digital, nesse tempo da falsa selfie, nesse tempo onde você vai observar algo que você não vai conseguir alcançar, mas você quer aquilo. E agora, quando você pensa que não pode mais ser frustrado, e agora essa utopia, aonde não pode mais haver dor, aonde não pode mais haver choro, as pessoas não podem mais ficar tristes, as pessoas precisam ser felizes o tempo todo, precisa ter uma constância de felicidade, as pessoas elas não podem mais ser contrariadas. E aí? Isso é verdadeiro? Isso é real? Falaram tanto de Lacan hoje aqui, que beleza. Isso é real, isso é imaginário. É real, as pessoas são felizes o tempo todo? Por que será que ele te procura? Por que será que seu analisando chega até você? Por que ele vem? Então, se basta apenas você tomar a pílula da felicidade, se basta apenas você viver na pílula da felicidade, então as perguntas no grupo são maravilhosas. As falas também. O que é psicanálise? O que é ser psicanalista? Então, você tem aqui as ameaças e você também tem as defesas. O positivismo é isso. Agora, você tem o silêncio como manobra da técnica. É um dos segundos pilares aqui para essa ética. O excesso de dados ele está atrofiando a capacidade de pensar por conta própria.
A própria tela, ela começa a ameaçar e tomar presença mediada por artefatos sem vida excessiva e intrusiva. O que eu quero dizer para vocês? O excesso, eu amo as IAs. Aliás, eu acho que veio para ficar, não estou falando mal disso aí, por favor, não é para me cancelar, please. Mas nós estamos falando de excesso e de permitir que tome lugares aonde não deveria estar. Porque de tudo que eu ouvi de 9 horas até agora, e vocês também, nós percebemos que a psicanálise, apesar de toda a contemporaneidade, de todo o tempo, de todo o processo de mudança, ela continua sendo esse lugar de escuta, esse lugar de neutralidade. Neutralidade não é a questão... Quando eu falo de neutralidade aqui, eu não estou falando de você tirar todo o seu ser, toda a sua essência, de não ter empatia, de virar uma pedra de gelo, de não entender o que está acontecendo ali. Não é isso. Não é essa a neutralidade que eu ensino. O que eu ensino é não ser juiz. O que eu ensino é você entender que você está num lugar onde os seus desejos não valem ali. Aliás, nem é necessário estar ali, não precisa e nem pode estar ali, porque ali o lugar é do seu analisando. Então, eu estou falando do silêncio em si, que é uma fala, e eu tenho alguns livros depois, tem uns livros que vêm trazendo essa questão da era digital e a ética. Não é você ser omisso, ok? Mas é uma pausa ativa e não manipulativa. Nós não somos manipuladores do psique de ninguém. Nós não somos isso. O psicanalista não é isso. Nós não podemos ser e se colocar nesse lugar de suposto saber, né? Mas esse lugar de sabedor de todas as coisas, que vai curar, que vai fazer isso acontecer. Não somos isso. Precisamos ser humildes e entender o nosso posicionamento. O silêncio ele vai proteger contra esses bombardeios externos, criando assim esse vácuo necessário para que o material do inconsciente emerja. Existe esse silêncio. O silêncio na clínica ele é necessário. Quem está sendo tratado é você, como analista, ou seu analisando? Estamos ali para o quê? Para pegar a mão e falar assim, não, filhinho, vem comigo. Estou fora. Não é esse tipo de análise. Não é esse caminho. Aí, subvertendo o discurso do mestre, né? A lógica da IA. Busca resultados imediatos, normatização, enquadramento de indivíduo em categorias táticas e predentivas. No grande é que eu leio, tá? Em categorias estáticas e predentivas. Essa é a lógica da IA. A IA está aí para maciar teu ego mesmo. A IA está aí para te ajudar. A IA, ela é isso. Ela veio para te auxiliar. E que bom. Tem ajudado muita gente. Que bom. Na área dos estudos, na área das pesquisas, em algumas questões dentro do trabalho, tem sido maravilhoso, ainda mais para mim que detesto planilha. Né? Meus gestores sabem, eu detesto planilha, mas está aí uma coisa que eu amei com as IAs. Ok? Está aí que eu amei com as IAs. Eu não ter tanta necessidade. Hoje em dia eu brinco no Canva, eu brinco lá fazendo os... Por quê? A facilitação que aconteceu. Mas quando eu chego na lógica do analista, quando eu chego aqui nessa lógica, mantém-se como um enigma. Sabe? Manter-se. Provocar o sujeito a produzir um saber novo sobre si mesmo. Recusando o consumo de perfis prontos. Nós precisamos trazer esse lugar. Não vou nem discutir com vocês, porque nem vai dar tempo. Não é para esse tempo, não dá hoje.
Não dá nem para a gente fazer muita coisa. Mas encerrar, né, que já são 6 horas, encerrar. Eu quero que vocês entendam essa defesa do sujeito contra essa universalização. Sabe? Essa universalização, essa medicalização que foi falada agora pelo professor Francisco, isso é real. Eu fiz um estudo de alguns meses na Faculdade Federal aqui do Rio de Janeiro sobre a prevenção aos medicamentos. Foram, acho que, 6 ou 7 meses de estudo com mestres e doutores dentro da Faculdade Federal, nessa prevenção, né, aos medicamentos, e ali foram algo assim, foi maravilhoso, porque ali eu pude ver essa questão da medicação, da automedicação, como tem sido forte esse negócio. Eu estou tomando isso, toma isso porque fulano está tomando, olha, toma esse, sabe, essa prescrição que existe entre amigos. E outra coisa, essa questão da robotização. Será que todo mundo tem que estar igual a todo mundo? Será que a gente tem que seguir exatamente essa regra? Será que todos os Instagrams precisam estar com o sol nascendo atrás, sentado lá? Será que todos os psicanalistas vão ter que fazer uma foto sentado na praia, tomando assim um sei lá o quê, quem toma o quê, mas ali tal, de boa, para poder parecer que tá vencendo na vida? Essa estatística que dói, que mexe com a gente como mulher, quando você olha para lá e você quer viver aquela vida ali que não você só rega. Aí a pessoa vem para onde? Para a sua clínica, frustrada, porque tentou mais uma dieta e não conseguiu, frustrada porque comprou 50 planos de dieta e não conseguiu fazer, frustrado porque aquela pessoa lá, toda montada, ela está dizendo que ela está tomando aquele negócio, está dando certo, ela vem para a sua clínica cheia de dor. Cheia de dor. Então, você precisa perceber que hoje o seu analisando, ele não chega mais puro com a dor dele. O inconsciente dele, ele já está sendo totalmente trabalhado desde criança, castelas, com aquilo que ele sonha em ter, que não vai conseguir, porque acha que não vai conseguir, palavras de que ele precisa chegar a um patamar. Que patamar é esse que a sociedade está levantando e nós precisamos igualar a ele? É isso. O seu analista, nós, como analistas, precisamos respeitar a subjetividade. Nós precisamos continuar dando esse espaço de fala. A gente precisa continuar entendendo essa questão do desejo singular. Se não foi para isso que nosso seminário se abriu hoje, Vitor, se não foi para isso, para continuar colocando a psicanálise no lugar da psicanálise, e não de qualquer coisa que utiliza o nome terapeuta psicanalítico. Não foi para isso que nós viemos aqui, nós viemos para cá para afirmar a psicanálise, dizendo para vocês, sim, ainda temos ética. Sim, a psicanálise ainda continua da mesma forma em termos de proteção do seu analisando, em termos de sujeito, porque ética não é só a questão da moral, ética é toda a questão analítica, é toda a técnica que vai enquadrar. Vocês estão entendendo isso? Eu espero que vocês degustem, revisem, olhem, ouçam. E aí o resgate desse humano analógico. Eu costumo me chamar de a vovozinha do Dayá. Eu gosto disso. Eu sou analógica às vezes. Mas o mundo virtual opera na atopia, sem lugar. E na acronia, sem tempo. Por isso que eu falei que existe agora essa ética do você precisar entender essa questão da atopia, essa questão da acronia. Sem lugar e sem tempo. Está ameaçando transformar o enquadre clínico e o atendimento online em um simulacro vazio. E é dever nosso de sustentar esse humano analógico que chega perto de você. Sabe, essa corporeidade. Garantir que
pelas telas, não oculte a exigência fundamental de uma experiência genuína, emocional, autêntica, real. Sabe? Real. Hoje eu não posso ficar comentando com vocês, não, porque hoje eu estou com tempo, mas não estou com tempo, mas seria maravilhoso. Mas eu quero parar por aqui. Parar porque a gente não vai ter muito tempo para ir. Mas acho que já deu para mexer um pouquinho e saber como é que nós estamos vindo nesse novo tempo, Vitor. Deu. E entrou aqui tem aqui um comentário, não é nem uma pergunta. Tem um comentário aqui da Viviane que ela diz assim: no digital todos somos felizes, mostrando os seus espetáculos. Os bastidores ninguém quer mostrar. E isso é a mais pura da verdade, e isso acabou de acontecer há pouquinho, agora. Então você vê, por exemplo, agora há pouquinho a câmera que estava transmitindo o Francisco falhou. Não sei se acabou a bateria, sobreaqueceu, sei lá, enfim. Deu algum problema. Aí já corre, pega ali um negócio para não ficar, para mostrar o melhor possível, o mais bonito, o mais arrumado. Porque, de fato, os bastidores eles são atabalhoados. Né? No bastidor a gente faz coisas que não quer mostrar. Né? Tem um monte de fio aqui. Se eu mostrar meus bastidores aqui, vocês vão rir. De tanto fio que na minha sala pequena teve que caber luzes, que o povo montou para mim um estúdio aqui. Vocês veem se está feio. Mas está transmitindo o que tem que ser transmitido. Eu vou transmitir o real, olha, bonitona para vocês. Esse é o real que eu quero que vocês vejam. Mas os bastidores aqui estão meio atrapalhados. Às vezes é assim que chega o nosso paciente, Vitor. E a maioria das vezes é assim. A nossa ética precisa continuar de pé. Bom, mas pode continuar, professor Vitor. Não, é isso aí, Luciana. Muito obrigado. Eu agora vou querer falar um pouquinho sobre um assunto chato. Né? Acho que é o assunto mais chato de hoje, mas ele é pertinente e é importante. Ele tem a ver com o papel das instituições dentro do percurso psicanalítico. Né? Então, vamos passar aqui para essa última. Valeu, Luciana, muito obrigado.